Livro Pelo Amor ou pela Dor, uma questão de vida ou morte, 16º capítulo. Na Terra, a mente é uma ferramenta do corpo físico. Ela forma pensamentos e esses pensamentos são colocados em prática pelo corpo físico. No plano astral, no entanto, não há mente ou corpo físico para deixar as coisas mais lentas e os pensamentos se tornam realidade. O espírito de Tom estava tecendo rapidamente sua própria realidade, um mundo construído naquilo que aquele espírito julgava ser verdade. Tom não sabia que estava fisicamente morto. Ele não estava pronto para aceitar o fato de que foi morto em seu quarto mais de 7 meses atrás. Tom queria vingança e sua revolta o fez prisioneiro do que ele pensava ser a vida. Como seu guia de chegada, decidi deixar seu drama se desenrolar porque, infelizmente, esse era o seu lugar, preso há um tempo no espaço da Terra. Por experiência pessoal, eu sabia que não havia como fazê-lo desistir da assombração, assim por dizer. Eu também sabia que não faria bem deixar que ele me visse. Eu era parte da 4ª dimensão e Tom estava amarrado à 3ª. Eu não existia na sua realidade, mas eu tinha uma arma secreta, Henry. Agora mesmo, minha arma secreta estava sentada no chão, no meio do quarto, comendo um sanduíche de salame. Tenho de comer, Marignane, disse, e brincou perguntando se eu queria dar uma mordida. Não mesmo, mas talvez Tom queira, retruquei ele. Ele está a caminho. O médio assentiu e, ao engolir o que estava na boca, disse: posso senti-lo. Há um arrepio gelado subindo e descendo na minha espinha. Sempre sinto isso quando um de vocês está por perto. Este era uma boa hora para preparar Henry para o que ele iria enfrentar. Eu estava certa de que ele nunca havia passado por nada similar ao que estava para ver. Henry, entre uma mordida e outra, disse-me que estava pronto. Quando uma pessoa morre, seu espírito deixa o corpo físico, comecei. Mas Henry me interrompeu perguntando: o que é isso? Espiritismo para principiantes? Pedi a ele que tivesse paciência, afinal, tinha de começar de algum lugar. Mas esta separação é diferente para cada todo e cada espírito. Por exemplo, alguém que já pensou ou leu sobre a vida depois da morte vai ter um tipo diferente de passagem que outro que não tenha a menor ideia do que esperar. Tom foi pego de surpresa. Interveio Henry. Eu assenti e continuei a construir meu argumento. Na maioria das vezes, um espírito descansa, mas a duração de seu sono varia. Não há regras, todos nós somos diferentes. Um espírito evoluído se adapta rapidamente, percebendo que não é parte dos problemas que deixou para trás. Um espírito menos desenvolvido se agarra a seu corpo material, seus desejos e prazeres. Ele leva mais tempo para se ajustar. Quanto mais desenvolvido o espírito, mais rápido ele vai querer seguir com sua vida. E menos evoluído, agarrar, segurar e não largar seu passado. Resumiu Henry. E depois de comer mais um pedaço de salame, continuou. Do modo como vejo isso, o seu lado não é muito diferente do lado de cá. Percebi já há muito tempo, quando eu ainda prestava atenção em vocês. Vocês têm gente ruim aí, assim como nós aqui. Eu tenho visto algum deles que me assustam bastante.
mas ele deu uma piscadela. Isso os ruins do lado de cá também fazem. O médium me encarou com um olhar parado e arriscou. Eu poderia apostar que existem uns do seu lado que estariam melhor na terra. Eles sentem falta da ação, da excitação. E que coisa devem sentir falta de sexo também. Sim, existem uns que preferem a vibração da terra. Eles se deixam levar pelo cenário, concordei. Eu mesmo me sinto bem, cheio da terra, ele admitiu. Estou cheio da ansiedade, pressão, dor e ciúme. Estou cheio disso tudo nos outros, mas mais cheio ainda disso tudo em mim. Eu disse a Henry que este era um dos primeiros sinais de seu crescimento espiritual. O anseio por uma vibração melhor e um cansaço das coisas como elas são. Percebi que esta era a primeira conversa particular que tinha com Henry, e ele continuava a me fascinar. Ele estava se revelando mais complexo e inteligente do que eu achei no início, e enquanto as coisas aconteciam, fiquei convencida de que não seria capaz de fazer esse trabalho sem ele. Mas nós tínhamos de ir em frente. O tempo estava acabando, então eu voltei a conversar com Tom. Não saber que está morto é a parte mais fácil, mas com os ingredientes extras como o estupro e assassinato de sua esposa e filha, temos um espírito que não está só desorientado. Temos um que está fervendo em revolta. O médium disse que ele sabia que Tom não era um mau espírito. Ele é apenas um pobre diabo que perdeu o rumo. Ele é como eu, fazendo o melhor possível para passar o dia. Eu estava curioso para ver aonde Henry queria chegar. Então, não o interrompi e ele continuou. Sei o que há de errado com esse cara, além de estar preso a todo esse negócio de apego que você me falou, tem algo mais acontecendo. O cara está com medo. Ele é como 80% das pessoas vivendo neste planeta. Ele está descontroladamente apavorado. Está envolvido em seu medo e desconfortável em sua fúria. A maioria de nós também, porque não sabemos o que vai acontecer se deixarmos o barco seguir. Havia muita verdade no que Henry dizia, e eu lhe falei isso. Eu vejo isso o tempo todo, lamentei. Espíritos morrem e estão simplesmente com medo de seguir em frente. É por isso que a evolução espiritual leva tanto tempo. Os espíritos insistem em encarar apenas o óbvio. As mais baixas vibrações são fáceis de ver e abraçar. As mais altas são sutis. Algumas pessoas têm a coragem de chamar as mais altas de esotéricas ou místicas. Algumas vezes acho que os espíritos têm medo de amar, assim como Tom. Henry foi ao encontro do meu raciocínio. Assim como Tom, concordei. Então, quando ele finalmente se abre para o amor e se apaixona, sua esposa e filha são brutalmente tiradas dele, sentenciou Henry calmamente. Agora você me diz, Mariane, do seu ponto de vista universal, você também não se sentiria mais confortável com a dor, revolta e ódio? Onde está a justiça? Eu tinha de pensar no que responder. Tinha de explicar a perspectiva universal para Henry.
Ele merecia isso. E cá entre nós, ao explicar para ele, talvez eu também a entendesse melhor. Meu amigo, justiça é apenas uma palavra. O que existe são consequências de nossas atitudes. Você viu o resumo da vida de Tom? O que você achou? Henry sorriu, balançou a cabeça e respondeu: Eu vi um sujeito, um pobre diabo como eu, que se deu mal com o amor e estava com medo de senti-lo de novo. Nossa, existem milhões como ele circulando pela terra. Tive a sensação de que Henry estava brincando comigo. Ele estava sentado no chão, fazendo tranquilamente seu piquenique, enquanto esperávamos pela chegada de Tom. E vão existir 1 milhão de diferentes e singulares consequências para aqueles milhões, retruquei. Quando você vê as coisas daqui, você entende que o que aconteceu com Tom não era muito diferente de qualquer outro evento na Terra. Tom não morreu realmente. Ele levou um tiro para que pudesse aprender. Jéssica e Elizabeth não estão mortas. Elas vieram para a vida de Tom em missão. Elas tiveram sucesso e agora cabe a Tom entender que aquelas emoções são parte dele. Eu fiz Henry lembrar da nossa sessão de cinema. Sabe a parte onde ele está punindo e humilhando o garoto? Sim. Você sentiu alguma coisa? Teve algum pressentimento? O médium sorriu e assentiu. Claro que sim. E você acaba de me confirmá-lo. Eu estava certo, não estava? Nós interrompemos nossa conversa. Tom estava quase chegando. Rapidamente perguntei como ele ia fazer para atrair a atenção de Tom. A primeira coisa é ajudá-lo a entender que não pertence mais a este mundo. Como você vai fazer isso? Eu estava curiosa. Henry simplesmente sorriu e disse: Fica olhando, eu acho que já sei como ajudar tanto Tom quanto David. Prometo, vou dar o melhor de mim. Henry olhou o quarto ao seu redor, enquanto ele se modificava lentamente. Apesar de lá fora estar uma tarde clara, ensolarada e quente, dentro do quarto a temperatura caiu e o quarto adquiriu vida própria. O médium riu e disse: Acho que nós vamos ter de fazer um exorcismo. Você se lembra do ritual? Na verdade, não. Eu nunca nem vi um exorcismo, brinquei. A cada minuto que passava, eu agradecia a Bob por ter me trazido Henry. Minhas reservas iniciais haviam desaparecido e eu entendi que ele era, como a maioria de nós, apenas um pobre diabo tentando fazer o melhor que podia. Tão rápido Henry fizesse Tom entender que ele não estava mais na terra, mais depressa eu poderia começar a falar com ele. Parece fácil, certo? Bom, como diz o velho ditado, falar é fácil. À nossa volta, tanto Henry como eu vimos o cenário sendo montado. Henry estava maravilhado. E para ser honesta, eu também estava. Quando Tom entrou, o quarto estava transformado. O carpete azul escuro que havia sido arrancado do chão estava de volta. Réplicas exatas da cama, guarda-roupa e criado mudo apareceram. E sobre o criado mudo, um relógio digital marcava 00:06. Hollywood ficaria desapontada porque não havia trovoadas ou relâmpagos anunciando a chegada de Tom, mas Henry se maravilhou com o poder do pensamento. Tom, que podia ser chamado de um espírito perdido e errante, acabava de criar uma realidade que só existia em seus pensamentos.
O espírito de Tom olhou pelo cômodo. Ele estava muito diferente desde a última vez que eu o vi. Ele não descansou. Seus olhos, sim, ele se refez com todas as suas características físicas. Percorreram todo o quarto e ele se sentou nervosamente em sua cama, esperando que alguma coisa acontecesse. Eu, invisível aos seus sentidos de Tom, estava ao seu lado e esperei com ele. Henry, o único espírito encarnado no quarto, calmamente fez para ele um outro sanduíche de salame. Não se preocupe, Mariane, sussurrou suavemente. Eu fui um barman nos últimos 2 anos. Sei como esperar e ouvir quando bêbados vomitam seus problemas. Isso aqui vai ser moleza. Então, olhando para Tom, ele acrescentou: pelo menos espero que seja.